Bem-vindos, companheiros de jornada, a uma exploração de um cosmo fascinante. Não o cosmo que vocês provavelmente estão pensando, cheio de estrelas e galáxias, mas o cosmo interior, o mundo da espiritualidade humana. Agora, eu sei o que vocês estão pensando, como é possível ter espiritualidade sem acreditar em Deus? Tipo, não acredito em Deus, mas acredito em um bom churrasco. Bom, é exatamente isso que vamos analisar hoje. Vamos mergulhar nas crenças fundamentais, as fontes da experiência espiritual, os valores e as práticas dos ateus espirituais. Não se trata de converter vocês. Imagina, a gente não é da Universal. A ideia é expandir nossa compreensão sobre esse vasto universo, tanto o interior quanto o exterior. Então, apertem os cintos, vamos nessa. Os ateus espirituais, assim como a nossa compreensão do próprio universo, são um grupo heterogêneo. O que os une é a rejeição da ideia de uma divindade sobrenatural ou de um criador que puxa as cordas do mundo, tipo um grande titereiro. Em vez disso, encontram conforto e maravilha na compreensão científica do universo, confiando na razão e nas evidências para guiar seu caminho, assim como os Santos Dumont, que com sua ousadia e engenho nos elevou aos céus. Agora, você pode pensar que isso os torna frios e distantes, mas nada mais longe da verdade. Não são robôs, né? Eles experimentam uma profunda conexão com o universo, um profundo senso de admiração pelo mundo natural e um profundo respeito pela humanidade. Bem como Chico Mendes, que lutou pela preservação da Amazônia e de seus povos. É essa conexão, essa compreensão do nosso lugar no grande esquema das coisas, que traz um senso de propósito, um senso de maravilha, uma sensação de transcender. É como se sentir parte de uma obra de arte imensa e maravilhosa, tipo um quadro de Tarsila do Amaral. Não se trata de olhar para o céu em busca de respostas, mas de olhar para dentro e para fora, abraçando o mistério e a magnificência da própria existência. Tal como Guimarães Rosa, que desvendava a alma humana e a beleza do sertão com suas palavras. Então, de onde vêm esses sentimentos de admiração e maravilha, se não de um ser divino? Bem, para muitos ateus espirituais, o mundo natural é uma profunda fonte de inspiração. Pense em quando você está no topo de uma montanha, olhando para um céu estrelado ou sentindo a força do oceano. Essas experiências podem evocar um senso de admiração e maravilha que transcende as palavras. Uma sensação de conexão com algo muito maior do que nós. E não é só a natureza, veja bem. Pense na resposta emocional que temos à arte, à música, à literatura. Essas expressões criativas, nascidas do espírito humano, podem evocar sentimentos profundamente espirituais, nos conectando à experiência humana compartilhada através do tempo e das culturas. E também existem práticas como meditação e mindfulness. Essas técnicas antigas, longe de estarem ligadas a qualquer religião, nos ajudam a cultivar um senso de paz interior, clareza e consciência. Trata-se de silenciar a tagarelice mental e se conectar com o momento presente, vivendo o mundo com um senso de abertura e curiosidade. Agora, você deve estar se perguntando, sem uma bússola divina, o que guia a estrutura moral e ética de um ateu espiritual? Ótima pergunta. Muitos abraçam o humanismo, uma filosofia que coloca o bem-estar humano, a razão e a ética no centro de tudo. Assim como o pensamento de Leonardo da Vinci, que celebrava a engenhosidade e a capacidade humana.
Eles acreditam que a moralidade não vem de cima, mas que é algo que descobrimos e definimos juntos, com base na nossa experiência humana compartilhada, na empatia e na razão. É como um time de futebol que encontra sua força na união e no respeito mútuo. Essa atenção à experiência humana também se traduz em um profundo compromisso com o crescimento pessoal, a autorreflexão e o bem-estar emocional. Como Dante, que empreendeu uma jornada interior de autodescoberta, trata-se de nos compreendermos melhor, desafiar nossos preconceitos e nos esforçar para ser a melhor versão de nós mesmos. Assim como Michelangelo, que esculpiu Davi, buscando a perfeição na forma humana. E essa jornada interior costuma vir acompanhada de um forte senso de justiça social. Muitos ateus espirituais enxergam a interconexão da humanidade e se sentem compelidos a lutar pela igualdade, pela sustentabilidade e por um futuro melhor para todos. Assim como Zilda Arns, que dedicou sua vida a melhorar a vida de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Agora, é importante traçar uma clara distinção entre o ateísmo espiritual e a espiritualidade tradicional religiosa ou teísta. A diferença mais óbvia, naturalmente, é a ausência de crença em seres divinos, vida após a morte ou textos sagrados. Enquanto aqueles que seguem uma religião tradicional podem encontrar conforto na oração ou em rituais ditados por sua fé, um ateu espiritual encontra significado em práticas que ressoam com seus valores e experiências pessoais. É como seguir sua própria bússola interior, que nos guia para o que é autêntico para nós. Eles podem praticar yoga ou meditação, não como um meio para alcançar um poder superior, mas como uma forma de se conectar com o seu eu interior e com o mundo natural. Como um Chico Bento moderno, que encontra sua espiritualidade na natureza. Podem encontrar simbolismo e significado em rituais antigos, mas os reinterpretam através de uma lente secular, concentrando-se nas experiências humanas universais que representam. Como olhar para os sítios arqueológicos indígenas, não como templos de divindades, mas como testemunhos da história e da engenhosidade humana. Para um ateu espiritual, espiritualidade não significa seguir um dogma ou buscar intervenção divina. Não é como esperar um milagre de Santo Antônio. Trata-se de embarcar em uma jornada interior de autodescoberta, de encontrar significado e propósito em um universo vasto e majestoso. Tudo sem aderir a explicações sobrenaturais. É como contemplar a imensidão do céu estrelado e se sentir parte de algo maior, sem necessariamente invocar um Criador. Então, você deve estar se perguntando, o que um ateu espiritual realmente faz? Bom, a beleza disso tudo é que não existe uma resposta única. Algumas pessoas encontram conforto em práticas solitárias, como escrever em um diário, caminhar na natureza ou meditar, conectando-se com seu eu e o interior e com o mundo natural. Pense em uma experiência parecida com a de São Francisco de Assis, mas sem o lado religioso, tipo um Chico Bento moderno. Outras encontram significado reinterpretando rituais antigos, tirando os elementos sobrenaturais e focando nas experiências humanas que eles simbolizam. É como dar uma nova roupagem às festas juninas, sabe? Sem a parte religiosa, mas com toda a alegria e união. E ainda há quem encontre comunidade e conexão em grupos que adotam uma abordagem não teísta da espiritualidade. Pense em organizações como os unitários universalistas ou grupos budistas seculares, onde pessoas de diferentes origens se reúnem para explorar sua espiritualidade, compartilhar suas experiências
e se apoiar em suas jornadas individuais. Uma verdadeira roda de conversa com troca de ideias e afeto. A chave de tudo é que o ateísmo espiritual é um caminho profundamente pessoal e individual. Trata-se de encontrar o que ressoa com você, o que te traz uma sensação de paz, propósito e conexão com algo maior do que você mesmo, seja a natureza, a arte, a música ou a humanidade como um todo. Deixa GAP 3. Agora vamos reservar um momento para reconhecer algumas figuras influentes que incorporam os princípios do ateísmo espiritual. Esses indivíduos rejeitaram a crença em um Deus pessoal, mas encontraram profunda espiritualidade através da admiração, da ética, da atenção plena ou da interconexão. Primeiro da nossa lista, temos Albert Einstein. Conhecido por sua teoria da relatividade, Einstein acreditava numa religião cósmica, de espanto e maravilha, mas negava a existência de um Deus pessoal. Ele disse a famosa frase: "A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério." O próximo é Carl Sagan, o famoso astrofísico. Sagan frequentemente falava sobre a grandeza do universo. Sua reverência pela ciência e pela natureza tinha um tom profundamente espiritual, inspirando muitos a olhar para as estrelas com um senso de maravilhamento. Sam Harris, neurocientista e autor, promove a espiritualidade secular por meio da meditação e da atenção plena. Seu livro, Despertando, um guia para a espiritualidade sem religião, oferece uma estrutura para encontrar a espiritualidade sem as crenças religiosas tradicionais. Alan Watts, um filósofo, interpretou a espiritualidade oriental através de uma lente ocidental, muitas vezes não teísta. Ele enfatizou a experiência interior e a interconexão, oferecendo uma perspectiva única sobre espiritualidade. Richard Dawkins, embora um ateu declarado, escreveu lindamente sobre a maravilha da vida e do universo. Ele defende o espanto e reverência através da compreensão científica, mostrando que a espiritualidade pode coexistir com uma visão de mundo científica. Stephen Fry, ator e escritor, se identifica como ateu, mas aprecia profundamente a compaixão, a beleza e o significado. Ele frequentemente expressa ideias espirituais baseadas no humanismo, lembrando-nos da importância da empatia e da gentileza. Jiddu Krishnamurti, um filósofo, rejeitou instituições religiosas e deuses, mas falou profundamente sobre consciência e liberdade interior. Seus ensinamentos encorajam a auto-investigação e o crescimento pessoal. Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, equiparou Deus à natureza, Deus sive natura. Como um panteísta espiritual, ele é frequentemente considerado um proto-ateu, mesclando espiritualidade com uma visão de mundo naturalista. Joseph Campbell, um mitólogo, explorou os temas universais da religião e do mito de uma perspectiva simbólica e não teísta. Ele encorajou seguir um caminho espiritual enraizado na transformação pessoal e na autodescoberta. Por fim, Neil deGrasse Tyson, um astrofísico, evita o rótulo de ateu, mas expressa uma apreciação espiritual pelo cosmos baseada na ciência. Seu trabalho inspira inúmeros indivíduos a encontrar maravilha e significado no universo. Essas figuras proeminentes nos mostram que a espiritualidade não está confinada às crenças religiosas. Ela pode ser encontrada no deslumbramento com o cosmos, na busca pelo conhecimento e nas profundas conexões que compartilhamos uns com os outros. Eles nos lembram que uma vida espiritual é uma tapeçaria rica e variada, tecida com os fios da curiosidade, da compaixão e do maravilhamento. GAP 3. Agora, vamos continuar nossa jornada abraçando o cosmos dentro de nós. Enquanto concluímos nossa jornada pelo mundo do ateísmo espiritual,
Espero que vocês levem consigo uma sensação de maravilhamento, um senso de possibilidade. Lembrem-se, só porque não vemos uma divindade controlando o universo, não significa que não possamos sentir um profundo deslumbramento, um significado, uma conexão. Na verdade, eu diria que abraçar o desconhecido confiando em nosso intelecto e nossa empatia torna a jornada muito mais profunda. Como diria o próprio Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. A gente precisa se jogar nos desafios da vida, buscar conhecimento e não viver como bois corneta, sem questionar. Se essa exploração despertou sua curiosidade, se fez você refletir sobre a natureza da existência, bom, então, meus amigos, realizamos algo verdadeiramente cósmico. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais aventuras que expandem a mente. Até a próxima. Continuem olhando para o alto. Continuem questionando. E continuem buscando sua própria verdade. Paz e amor para todos.